Eu não acredito no que estou vendo, falou Eduardo parando na porta do escritório. Mas quando ele entrou, suas palavras ficaram presas na garganta. Clara, você está aí? Chamou o seu padrão Eduardo. Clara? A voz de Eduardo Montenegro saiu baixa, quase incrédula. Ele havia voltado mais cedo para casa naquela tarde silenciosa. Ao abrir a porta do escritório, esperava encontrar apenas o lugar vazio como sempre. Mas a cena diante dele o fez parar imediatamente. A luz da tarde atravessava da enorme janela, iluminando a cena inesperada diante dele. Sentada na cadeira do patrão, com os pés apoiados na mesa, estava Clara, a babá do pequeno Lucas. Ela havia adormecido de cansaço, enquanto o bebê estava aninhado em seus braços, alimentando-se tranquilamente e segurando o tecido de seu uniforme. A cena era tão silenciosa, tão delicada, que Eduardo nem conseguiu se mover. Durante anos ele havia se acostumado a ver funcionários apenas como parte da rotina da casa. Nunca imaginou que um momento tão humano pudesse acontecer ali, no seu próprio escritório. A jovem claramente havia adormecido de puro cansaço. Seus braços ainda protegiam o bebê instintivamente, como se mesmo dormindo continuasse cuidando dele. Naquele instante inesperado, algo quebrou dentro do milionário. Durante anos, ele ignorou cada funcionário daquela casa, tratando todos como parte da paisagem. Mas olhando para Clara, visivelmente exausta depois de um dia inteiro cuidando da casa e do bebê, algo começou a mudar dentro dele. Talvez aquela jovem mulher, que mal havia chegado à mansão, estivesse prestes a despertar algo que Eduardo Montenegro havia esquecido há muito tempo. A porta do escritório se abre devagar, e o som suave das dobradiças parece amplificado no silêncio absoluto daquela sala da mansão. Eduardo Montenegro para completamente. Os pés param, a respiração para. Por um instante, até o pensamento para. Diante dele, na grande cadeira de couro italiano cor de mogno que custou mais do que muitos brasileiros ganham em um ano, está Clara. Clara Andrade, a jovem babá contratada há apenas 3 semanas pela assistente pessoal dele, Dona Susana. Depois de uma triagem rígida que incluiu referências, entrevista dupla e verificação de antecedentes. Clara, com seus 26 anos, seus cabelos escuros presos de qualquer jeito num coque desmanchando, seu uniforme levemente amassado de um dia inteiro de trabalho. Clara, que naquele momento não sabe de absolutamente nada porque está dormindo. E nos braços dela, encostado no peito dela como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo, dorme Lucas. Lucas Montenegro. 3 anos e 4 meses. Cabelos castanhos como os do pai, nariz pequeno como o da mãe que foi embora, mãozinhas minúsculas que naquele momento seguram com firmeza surpreendente a gola do uniforme da babá. O bebê não é mais exatamente um bebê. Já fala frases inteiras, já corre pelos corredores da mansão fazendo o barulho que Eduardo frequentemente pedia para conter. Mas ali, dormindo, Lucas parece ter voltado a ser pequeníssimo. Parece frágil. Parece real de um jeito que Eduardo raramente para notar. Os pés de Clara estão sobre a mesa. Esse detalhe chega à consciência de Eduardo com um atraso de alguns segundos, como se o cérebro precisasse processar primeiro a imagem como um todo antes de registrar os detalhes. Os pés dela, cobertos por meias brancas com um furo discreto no dedão do pé esquerdo, estão cruzados sobre a superfície de madeira nobre onde ele assina contratos, onde ele conduz videoconferências com investidores de 3 continentes, onde ele tomou as decisões mais importantes dos últimos 12 anos de sua vida. E Eduardo Montenegro, que em qualquer outro dia teria reagido a essa cena com uma frieza calculada e uma demissão sumária, não faz nada. Fica parado. Olha, comente abaixo de onde você está assistindo essa história. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Porque o que acontece dentro do peito de Eduardo naquele momento não tem nome fácil. Não é raiva, não é inconveniência. É algo que ele não experimenta há tanto tempo que quase não reconhece a sensação. É ternura. É a lembrança dolorosa de que existe um mundo além dos números, além das reuniões, além da gestão empresarial que consome cada hora de vigília que ele tem.
É o rosto de Lucas dormindo tão tranquilo, tão completamente entregue àquele sono profundo de criança, que sabe que está segura, que empurra alguma coisa dentro de Eduardo para um lugar que ele havia trancado com chave há muitos anos. Ele recua um passo, devagar, sem fazer barulho. Apoia o ombro no batente da porta e continua olhando. E por 15 minutos, Eduardo Montenegro, um dos empresários mais influentes do setor imobiliário do país, dono de uma construtora que movimenta cifras de 8 dígitos por trimestre, homem que raramente passa mais de 3 minutos parado sem fazer alguma coisa produtiva, fica ali, parado, olhando para uma jovem que ele mal conhece segurar o seu filho como se fosse seu próprio tesouro. Quando Clara finalmente acorda, são quase 11 da noite. Ela pisca algumas vezes, desorientada. O escritório está iluminado apenas pela luminária de mesa que ela deve ter ligado quando veio buscar um livro para Lucas ler antes de dormir. Um ritual que Dona Susana lhe havia explicado na primeira semana. A luz dourada e quente, por um segundo, cria sombras Clara suaves não sabe no onde rosto está. dela e no Depois rosto do lembra. menino. E o que acontece a seguir, Eduardo nunca vai esquecer. O primeiro instinto dela não é o próprio constrangimento. É verificar Lucas. Ela olha para o menino antes de olhar para qualquer outra coisa. Verifica a respiração dele com uma atenção quase médica. Ajusta a posição do braço para que a cabeça dele fique mais confortável. Afasta com leveza um fio de cabelo que havia caído no rosto da criança. Só depois disso, só depois de garantir que Lucas está bem, Clara ergue os olhos e vê Eduardo parado na porta. Ela congela. Os pés ainda estão na mesa. Ela percebe isso em seguida e os tira com um movimento brusco que acorda Lucas por meio segundo, antes que ele vire de lado nos braços dela e volte a dormir com aquela facilidade que só as crianças pequenas têm. Eduardo, que até então havia ficado completamente imóvel no batente da porta, faz algo que surpreende os dois. Levanta uma mão aberta, num gesto de silêncio e tranquilidade. Não fala nada. Apenas aponta para o menino dormindo e depois faz um gesto vago com a cabeça que pode ser interpretado como "está tudo bem". Clara fica olhando para ele, com uma expressão que mistura alívio, incredulidade e aquela tensão específica de quem está aguardando a punição que sabe que está chegando, mas ainda não chegou. Mas Eduardo não entra no escritório. Não diz uma palavra. Vira as costas e vai embora pelo corredor. E Clara fica sozinha com Lucas nos braços no escritório do patrão, sem entender absolutamente nada do que acabou de acontecer. Na manhã seguinte, o café da manhã na mansão Montenegro acontece como sempre acontece, com precisão. A cozinheira Rosária, uma mulher de 52 anos de Minas Gerais, que trabalha na casa há 8 anos e que Eduardo trata com a cordialidade distante que reserva para todos os funcionários, começa a preparação às 6h15. A mesa é posta às 7 em ponto. Suco de laranja espremido na hora, ovos mexidos no ponto exato, torradas na temperatura certa, fruta cortada, um café coado, forte, sem açúcar para Eduardo, achocolatado morno para Lucas. Eduardo desce às 7h02. Lucas chega às 7h15, puxado pela mão de Clara que tenta ao mesmo tempo conter a energia da criança, amarrar os próprios cabelos e não deixar o menino escorregar nas botinas que insiste em usar apesar do piso polido da mansão. Eduardo está lendo o jornal do dia ou fingindo ler quando eles entram. Não levanta os olhos de imediato. Rosária está de costas preparando mais torradas. Não há mais ninguém. Lucas solta a mão de Clara e corre para a cadeira alta ao lado do pai. Pai. Hoje eu tive um sonho com um dinossauro grandão que comia macarrão. O senhor sabe o que o dinossauro comia, pai? Macarrão. Pai. Eduardo abaixa o jornal. Olha para o filho. E pela segunda vez, em menos de 12 horas, algo que estava travado dentro dele se move levemente. Como uma porta que começou a enferrujar abre apenas uma fresta com uma força gentil. Macarrão é? Eduardo responde. E a voz dele sai mais suave do que o habitual. Que tipo de macarrão? Lucas considera a pergunta com toda a seriedade que seus 3 anos e 4 meses permitem. De queijo.
O dinossauro gostava de macarrão de queijo, pai. Clara para na entrada da sala de jantar. Ela vinha entrar, pegar o Lucas, dar um bom dia ao patrão com o olhar no chão como havia aprendido que era esperado dela e voltar para as suas obrigações matinais. Mas a cena na sua frente a paralisa por um segundo. Eduardo está falando com Lucas. Não de um jeito mecânico, daquele jeito que ela havia observado nas primeiras semanas e que parecia mais uma obrigação do que uma escolha. Está falando de verdade. Está presente. Bom dia, Sr. Montenegro, Clara diz, e sua voz sai mais segura do que ela esperava. Eduardo levanta os olhos. Há uma pausa de talvez 2 segundos que parece maior do que é. Bom dia, Clara, ele responde. E então, com a naturalidade inesperada de alguém que tomou uma decisão durante a madrugada e está apenas executando-a. Sente-se. Rosária, um café para a Clara também. Rosária vira de um jeito que Clara pode jurar que é a versão não verbal de o quê? Mas a cozinheira não diz nada. Pega uma segunda xícara. Serve o café. Clara senta. E o café da manhã acontece. Pela primeira vez desde que ela chegou àquela casa, com 3 pessoas em volta da mesa, ao invés de 1 ou 2 alternando turnos. Eduardo Montenegro não havia nascido frio. Isso é importante entender, porque a narrativa fácil, a que as pessoas que o conhecem superficialmente constroem, é a de um homem que sempre foi assim, calculado, distante, eficiente como uma máquina de fazer dinheiro. A narrativa fácil ignora os 22 anos que vieram antes do Eduardo empresário. Ignora o menino do interior do Paraná, filho de um mecânico e de uma professora, que cresceu sabendo que dinheiro era aquela coisa que fazia falta no fim do mês, mas que podia ser compensada com outras coisas, com jantares demorados, com histórias contadas no alpendre depois do jantar, com a sensação de que as pessoas ao redor eram vistas, eram conhecidas, eram reais. Eduardo chegou a São Paulo aos 22 anos com uma mochila, uma bolsa de estudos parcial para engenharia civil e a determinação de quem não tem plano B. Trabalhou em obra durante 2 anos enquanto estudava. Dormiu em república. Comeu o que podia. E em algum momento entre a graduação e o primeiro financiamento imobiliário que conseguiu convencer um banco a aprovar, Eduardo havia feito uma troca silenciosa da qual nunca tomou consciência plena. Havia trocado a presença pela produtividade, a atenção pelas metas, o calor pelas margens de lucro. Não foi uma decisão, foi uma erosão, lenta, gradual, invisível. Adriana havia notado antes dele. Adriana Cavalcante Montenegro, a mãe de Lucas, havia dito durante a gravidez que Eduardo estava mudando de um jeito que assustava. Você está virando uma versão corporativa de você mesmo. Ela havia dito numa noite, e a frase havia caído entre eles como um objeto pesado num quarto silencioso. Eduardo havia respondido que estava trabalhando para garantir o futuro da família. Adriana havia dito que a família precisava do presente também. Eles não tinham resolvido aquela conversa. Lucas nasceu. Os meses passaram. Adriana esperou por uma versão de Eduardo que ela havia conhecido e que parecia estar sumindo cada vez mais dentro de reuniões, de viagens, de estratégias de investimento e de posicionamento de mercado. 1 ano após o nascimento do filho, num sábado de manhã em que Eduardo havia chegado de uma viagem para Brasília e Lucas havia dado os primeiros passos justamente naquela tarde, Adriana disse que ia visitar a irmã em Florianópolis por 2 semanas para pensar. Não voltou. Não da forma que Eduardo esperava, pelo menos. Voltou para buscar as malas. Voltou para sentar com ele numa conversa de 2 horas que ele nunca conseguiu descrever para ninguém, sem sentir aquela pressão estranha no peito, que não era exatamente tristeza, mas que morava no mesmo bairro dela. Voltou para dizer que amava o filho, e que seria sempre presente na vida de Lucas, mas que não conseguia mais ser a pessoa que ficava esperando que Eduardo lembrasse que ela existia. A guarda ficou com Eduardo por circunstâncias práticas. Adriana foi trabalhar fora do país, uma oportunidade que ela havia esperado por anos e que havia chegado exatamente quando o casamento estava terminando, com aquela ironia que a vida às vezes pratica. Lucas ficou. Adriana ligava todas as semanas, mandava presentes, planejava visitas.
Estava presente de longe, da forma mais intensa que conseguia. Mas Lucas crescia. E Eduardo não sabia, honestamente não sabia, como ser pai de um modo que fosse além de garantir que todas as necessidades materiais de Lucas estivessem satisfeitas. A mansão era segura. A escola era a melhor da cidade. A alimentação era supervisionada por uma nutricionista. O plano de saúde premium cobria qualquer eventualidade médica. Havia uma lista de funcionários inteiramente dedicados ao bem-estar do menino. Mas Eduardo raramente estava presente. Raramente era ele. E Lucas, com aquela inteligência emocional intacta que as crianças pequenas têm, antes que o mundo a complique, havia aprendido cedo que o pai existia na casa de um jeito parecido com o jeito que a mobília existia. Sempre lá, imponente, mas não exatamente disponível para abraço. Clara havia notado isso na primeira semana. Clara Andrade não havia chegado àquela vaga por acaso, embora a dona Susana e o processo seletivo formal fizessem parecer que sim. Ela havia chegado por necessidade. Necessidade do tipo que não deixa muita escolha. O tipo que tem nome e endereço e prazo de vencimento. A necessidade tinha o nome de Dona Teresa Andrade, mãe de Clara, que havia descoberto um problema cardíaco sério no início do ano e que precisava de um procedimento que o plano de saúde básico que ela tinha, o plano mais simples possível, o plano que era o que dava para pagar, não cobria de forma adequada. O procedimento cobria a recuperação, os medicamentos contínuos, as consultas de acompanhamento com o especialista que o médico havia indicado. Não cobriam. Clara havia calculado. Tinha feito as contas no verso de uma conta de luz, porque era o papel que estava disponível quando a necessidade de fazer as contas chegou com urgência numa tarde de terça. Havia olhado para os números e havia entendido que o salário que recebia no emprego anterior, num berçário particular razoável, mas não extraordinário, não ia dar. Não ia chegar. Não mesmo que ela cortasse tudo o que era possível cortar. A vaga na casa dos Montenegro pagava o dobro. Mais do que o dobro, na verdade, porque incluía alojamento na suíte de funcionários do terceiro andar e 3 refeições por dia, o que tornava as despesas pessoais de Clara quase inexistentes e fazia com que praticamente todo o salário pudesse ir para a conta da mãe, para os medicamentos, para o especialista com o jaleco caro e o consultório com design de interiores que claramente indicava uma conta corrente muito saudável. Clara havia passado pela triagem, pelas entrevistas, pela verificação de antecedentes. Havia sido apresentada a Eduardo durante os 3 minutos que ele havia separado em sua agenda para entrevista babá, numa terça-feira às 18 horas em ponto. Eduardo havia olhado para ela com aquele olhar que ela havia aprendido a identificar desde então. O olhar de quem está vendo uma função, não uma pessoa. Havia perguntado sobre experiência, sobre disponibilidade, sobre uma situação hipotética com criança em crise de choro às 3 da manhã. Clara havia respondido com calma e competência a tudo. Eduardo havia dito que a dona Susana entraria em contato. A dona Susana entrou em contato no dia seguinte. Clara começou na segunda-feira. E desde então, havia aprendido a arquitetura invisível da casa. Quais os silêncios que deviam ser respeitados, quais os horários que eram inegociáveis, qual o tom de voz que o patrão esperava dos funcionários quando ele estava por perto. Havia aprendido que Lucas era um menino carinhoso, com uma necessidade visível de atenção que não estava sendo totalmente preenchida, e que isso a afetava de um jeito pessoal que ela não havia antecipado quando aceitou o emprego. Havia aprendido que era possível gostar muito de uma criança que não era sua, e havia aprendido que era preciso ter muito cuidado com essa fronteira, porque as fronteiras desse tipo, quando borradas, machucam todo mundo. Mas naquela manhã do café da manhã, com 3 pessoas na mesa, com o macarrão do dinossauro e a xícara de café que ninguém havia pedido sua opinião para servir, Clara sentiu que alguma coisa havia mudado na casa. Não sabia o quê, não sabia se era bom, mas havia mudado. A semana que se seguiu àquela noite do escritório foi estranha de um modo que Clara levou dias para conseguir nomear. Não foi dramatic. Não houve conversas profundas nem revelações bombásticas.
Foi mais sutil do que isso. Foi o tipo de mudança que você só percebe quando para e olha para trás e compara com o que era antes. Eduardo passou a aparecer no café da manhã. Não todos os dias. 3 vezes na primeira semana, 4 na segunda. Mas aparecia, sentava. Algumas vezes olhava ao celular mais do que Lucas. E Clara observava o menino tentar prender a atenção do pai com histórias cada vez mais elaboradas sobre dinossauros e sobre um colega da escola que havia trazido um carrinho de metal que fazia barulho de verdade. Outras vezes Eduardo deixava o celular de lado e escutava. Nessas vezes, Lucas ficava mais brilhante. Era visível, da forma mais direta e sem mediação possível. O menino ficava mais brilhante quando o pai estava presente de verdade. Clara registrava essas coisas sem querer. Era parte da natureza dela, essa atenção aos detalhes emocionais das situações. Sua mãe sempre dizia que ela havia nascido com um radar calibrado para o que não estava sendo dito. Não era dom. Era treinamento dos anos de crescer numa família em que as coisas importantes raramente eram ditas em voz alta e precisavam ser lidas nas entrelinhas, nas pausas, nas tensões que apareciam na mesa do jantar, como convidados não chamados. O que Clara via em Eduardo era um homem tentando de um jeito desajeitado, sem muito vocabulário para o exercício que estava fazendo. Como alguém que voltou a tocar um instrumento depois de anos sem praticar e que precisa reaprender o que os dedos fazem antes que a música saia natural. Mas tentando. E Lucas respondia: crianças são, nesse sentido, os parceiros mais generosos do mundo. Elas não guardam rancor da semana anterior. Elas chegam a cada manhã com o contador zerado, prontas para receber o que vier. Lucas não precisou de um período de desconfiança ou de uma negociação emocional com o pai. Bastou que o pai aparecesse de verdade algumas vezes para que Lucas começasse a esperar por isso. Para que Lucas acordasse e antes mesmo de chegar à escada perguntasse: Clara, hoje o pai vai tomar café com a gente. E Clara, que não sabia a resposta, dizia sempre: vamos ver, amor. Numa quinta-feira à tarde, Eduardo passou pelo quarto de brinquedos de Lucas, quando Clara e o menino estavam montando um quebra-cabeça enorme no chão. Era um quebra-cabeça de 80 peças com o mapa do Brasil. Um presente de Adriana mandado dos Estados Unidos, e Lucas estava particularmente frustrado com a região norte, porque as peças do Pará e do Amazonas eram quase da mesma cor, e não paravam de se confundir. Eduardo parou na porta. Clara o viu primeiro. Manteve o olhar no quebra-cabeça. Lucas não havia percebido. Essa daqui é o Pará, Lucas, ela disse, mostrando a peça. Olha a forma. Ela é mais arredondada nesse canto. Mas elas parecem igual. Lucas protestou com toda a urgência dos seus 3 anos. Não são iguais. Essa tem um cantinho que vai assim, olha. Eduardo entrou no quarto. Posso ajudar? Ele perguntou. Lucas levantou os olhos. E o que aconteceu no rosto do menino naquele momento foi a coisa mais simples e mais devastadora do mundo. Alegria pura. Alegria sem filtro, sem cautela, sem a camada de proteção que os adultos desenvolvem para não parecerem precisados demais. Simplesmente, alegria. Pai. O pai quer montar o quebra-cabeça. Clara, o pai vai montar com a gente. Eduardo sentou no chão. No terno que custava mais do que o aluguel do apartamento onde a mãe de Clara morava, com os sapatos de couro italiano que ele usava para reuniões com investidores, Eduardo Montenegro sentou no chão do quarto de brinquedos do filho e pegou uma peça do quebra-cabeça. E os 3 ficaram lá por 45 minutos montando o mapa do Brasil, com Lucas dando ordens erradas e corrigindo as próprias ordens, e Eduardo seguindo as orientações de Clara sobre quais peças iam onde com uma humildade silenciosa que ela não havia esperado dele. Quando terminaram, Lucas ficou de joelhos diante do mapa completo com aquela expressão de conquista que é exclusiva das crianças pequenas e que os adultos perdem em algum momento da adolescência. Conseguimos! Ele anunciou para ninguém em particular e para o mundo inteiro ao mesmo tempo. Eduardo olhou para o filho, e então olhou para Clara, com um olhar que ela não soube decifrar completamente, mas que continha algo que parecia gratidão.
Não o tipo de gratidão de patrão para funcionário que executa bem o trabalho. O outro tipo, o tipo mais difícil de admitir. A situação com Dona Marisa começou 3 semanas depois. Dona Marisa Guimarães era a tia de Eduardo, irmã mais velha de seu pai falecido, e representava na família Montenegro uma espécie de instituição inevitável, presente em todos os eventos, detentora de uma memória prodigiosa para os erros dos outros, e convicta com toda a intensidade de seus 68 anos, bem vividos, de que sabia o que era melhor para todo mundo, especialmente para o sobrinho rico e para o neto de criação que ela nunca havia parado de considerar seu também. Dona Marisa chegou à mansão numa sexta-feira com malas que sugeriam uma visita de pelo menos 2 semanas e com opiniões que sugeriam que ela havia passado o tempo da viagem afinando-as para o ponto máximo de precisão. Ela viu Clara no primeiro dia. A expressão de Dona Marisa quando avaliava as pessoas que considerava abaixo da sua posição social era uma obra de arquitetura facial, construída com camadas, começando com um olhar vagaroso de cima para baixo, que levantava o inventário completo da pessoa em questão, passando por um leve franzir de sobrancelhas, que indicava que o inventário havia decepcionado, e terminando num sorriso que era cordial apenas nos seus componentes mais básicos e externos. Essa expressão ela aplicou em Clara no instante em que as duas foram apresentadas por Dona Susana no corredor do primeiro andar. "Ah, a babá nova", Dona Marisa disse, com uma ênfase no "nova", que claramente não tinha nada a ver com tempo de serviço. A moça anterior era mais experiente, não era? Aquela mulher robusta, de São Paulo mesmo. A Neide ficou na outra família. Dona Susana explicou com a diplomacia de quem pratica esse tipo de tradução há anos. "Pois é", Dona Marisa disse, olhando para Clara de um modo que acabava a conversa, antes que Clara tivesse dito qualquer coisa além de "prazer, senhora". Lucas havia fugido para os braços de Clara, assim que viu a tia-avó chegando, e esse detalhe não passou despercebido por Dona Marisa, que havia notado e arquivado como mais uma prova de uma teoria que ela já havia formulado antes de chegar, que essa babá jovem demais havia cruzado alguma fronteira que não devia ser cruzada. Ela levantou o assunto com Eduardo na noite de sexta, depois que Lucas havia ido dormir. Eduardo estava no estudo com uma taça de vinho e um relatório financeiro sobre um novo empreendimento residencial no interior de São Paulo, um projeto de automação residencial que o sócio havia mandado para aprovação. A batida de Dona Marisa na porta era o tipo que pede permissão apenas como formalidade, porque a porta já está abrindo enquanto a mão bate. Eduardo levantou os olhos. "Precisamos conversar sobre a situação", Dona Marisa disse, sentando-se sem ser convidada na cadeira em frente à mesa, que era a mesma cadeira onde Clara havia dormido aquela noite. "Que situação?" Eduardo perguntou com o tom de quem já sabe que a conversa que se segue vai exigir paciência. "A moça?" Dona Marisa disse. "A babá. Eduardo, eu observei hoje a dinâmica dessa casa e me preocupei. O Lucas está muito apegado a ela. Muito. Não é saudável esse nível de apego a uma funcionária." Eduardo pousou o relatório. "Lucas tem apego a Clara porque ela é boa no trabalho dela. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que a criança chora quando a mulher sai do quarto, que ao invés de correr para o pai quando chegou em casa, foi para os braços dela. Isso não é normal, Eduardo. Isso é um sintoma." "Sintoma de quê, tia?" A pausa de Dona Marisa tinha o peso calculado de quem guarda-fia a frase principal para o momento de maior impacto. "De ausência, Eduardo. Da ausência do pai." O silêncio que se seguiu foi o tipo que enche o espaço disponível completamente. Eduardo olhou para a tia, e pela primeira vez em muitos anos, em vez de responder com a frieza eficiente que costumava usar para encerrar conversas que não queria ter, ele ficou quieto. Pensou. Deixou que aquela palavra, ausência, ficasse ali na sala com ele sem tentar varrê-la para debaixo do tapete imediatamente. "Eu sei", ele disse por fim. Dona Marisa piscou. Claramente não era a resposta que esperava. "Sei que fui ausente. Estou tentando mudar isso." Dona Marisa recalibrou. "Ótimo. Mas a solução não é uma babá jovem que claramente está preenchendo um papel que não é o dela.
Clara faz exatamente o trabalho dela, tia. Eduardo. Tia Marisa. Eles se olharam. E então Dona Marisa fez o que as tias do tipo Dona Marisa fazem quando a conversa não vai para o lado que planejaram. Mudou de ângulo. Você sabe de onde ela vem? Sabe a situação da família dela? Eu sei o que a triagem mostrou, que foi satisfatória. A triagem. Eduardo, meu amor, triagem não captura tudo. Eu perguntei para a Rosária, e a Rosária disse que a moça manda quase todo o salário para a mãe doente. Isso fala de uma situação financeira precária. Pessoas em situações financeiras precárias às vezes tomam decisões que... Eduardo interrompeu, e a voz havia ficado levemente mais fria. Dona Marisa ouviu o sinal de alerta no tom dele e ajustou a trajetória pela terceira vez. Estou preocupada com o Lucas. Apenas isso. O menino precisa de estabilidade. Precisa de limites claros. E a situação atual não me parece ter limites claros. Eduardo ficou olhando para a tia por um momento. Boa noite, tia Marisa. Ele disse por fim. Dona Marisa levantou com a dignidade de quem não foi derrotada, apenas interrompida. Pense no que eu disse. Ela foi embora. Eduardo ficou olhando para a porta fechada com a expressão de quem está processando muita coisa ao mesmo tempo. Então pegou o relatório de automação residencial de volta e tentou ler. Não conseguiu. As palavras estavam na página, mas o pensamento estava em outro lugar, fazendo perguntas que eram incômodas, exatamente porque não tinham respostas fáceis. Clara soube que alguma coisa havia acontecido no sábado de manhã. Não porque alguém dissesse. Não porque houvesse qualquer mudança visível na rotina. Mas o radar que sua mãe sempre descreveu estava funcionando na frequência certa. E o que Clara captava era uma tensão nova no ar da mansão, uma espécie de eletricidade estática que não estava ali na semana anterior. Dona Marisa, ela havia aprendido nas primeiras horas, era o tipo de presença que muda a atmosfera de um ambiente. Não era uma mulher ruim. Clara havia concluído com a fairness que tentava aplicar a todas as pessoas. Era uma mulher que amava Eduardo e Lucas com um amor genuíno, mas que expressava esse amor de maneiras que incluíam um controle bastante robusto sobre o que ela julgava melhor para eles. E o julgamento de Dona Marisa sobre Clara era visível sem precisar de palavras. Clara havia passado por situações assim antes. A vida de quem ocupa posições de serviço em casas de padrão elevado é, em boa medida, uma navegação constante entre a necessidade de ser invisível o suficiente para não incomodar e visível o suficiente para fazer o trabalho. É uma arte de equilíbrio que consome energia silenciosamente e que deixa marcas que as pessoas que nunca precisaram praticá-la raramente conseguem imaginar. Ela sabia o que Dona Marisa via quando olhava para ela. Uma jovem de origem simples, de família com dificuldades financeiras, num emprego que pagava bem demais para o nível de experiência formal que tinha. Uma jovem que havia ganho a confiança de uma criança que era vulnerável. Uma variável de risco. Clara sabia isso. Aceitava que era uma leitura que algumas pessoas fariam. Não podia controlá-la. O que podia controlar era o trabalho. E por isso, ela fez o que sempre fez nas situações em que sentia o chão ficar um pouco menos sólido. Trabalhou melhor. Foi mais pontual, se for isso era possível. Manteve o quarto de Lucas ainda mais organizado. Documentou o cardápio do menino e os horários com mais detalhe no caderninho que mantinha para esse fim. Sorriu para Dona Marisa nos corredores com a cordialidade genuína, porque Clara havia aprendido que a cordialidade genuína era mais sustentável do que a fingida, e porque, no fundo, entendia de onde vinha a preocupação da mulher. Num domingo à tarde, Dona Marisa encontrou Clara sentada na varanda dos fundos com Lucas no colo, lendo em voz alta um livro de histórias de animais. Era um livro de capa dura com ilustrações grandes e coloridas que a biblioteca do menino tinha em abundância, mas aquele em específico era um que Lucas havia escolhido pedindo a Clara que lesse a história do elefante que tinha medo de rato, pela que Clara havia perdido a conta de quantas vezes já. Dona Marisa parou perto da porta de vidro que dava para a varanda, sem entrar. Observou. Lucas estava completamente absorto na história, interrompendo Clara a cada 2 parágrafos para fazer comentários.
Mas por que o elefante tem medo, Clara? O elefante é muito grande. Clara, se eu fosse o rato, eu não ficava perto do elefante, não. Que perigo, né, Clara? Clara respondia a cada comentário com uma atenção que não era performática, era genuína, porque ela havia aprendido que Lucas pensava melhor quando se sentia escutado, e que as perguntas que pareciam mais simples, às vezes levavam às mais interessantes. Dona Marisa ficou ali por um bom tempo. Quando voltou para dentro, ela não disse nada para ninguém, mas o franzir de sobrancelhas havia diminuído levemente de intensidade. Foi numa terça-feira da segunda semana de visita de Dona Marisa que a situação chegou ao ponto de crise. Eduardo havia chegado mais cedo do que o habitual de uma reunião sobre um consórcio imobiliário que havia terminado antes do previsto, e estava subindo a escada quando ouviu vozes no corredor do segundo andar. Uma das vozes era de Dona Marisa, a outra era de Clara. Ele parou no meio da escada. Não era uma discussão exatamente. Era mais uma dessas conversas em que uma pessoa fala e a outra escuta, e onde a arquitetura da conversa está construída de tal forma que a pessoa que escuta não tem muitas opções a não ser continuar escutando. Estou sendo direta com você porque acho que é mais respeitoso do que ficar insinuando. Dona Marisa estava dizendo: você é uma moça inteligente. Vejo isso. Mas inteligente o suficiente para entender que sua posição aqui tem limites. Clara não respondeu imediatamente. Entendo, senhora. Ela disse por fim, com uma calma que Eduardo, ouvindo do meio da escada, achou que ele mesmo teria dificuldade de manter. Limites que você já cruzou, Dona Marisa continuou. E a voz tinha aquela qualidade de quem está convicto de que está fazendo um favor ao dizer o que está dizendo. O menino está confuso sobre o papel de cada pessoa na vida dele. Você alimenta essa confusão. Não intencionalmente, talvez, mas alimenta. A senhora está dizendo que eu devo ser menos carinhosa com Lucas? Estou dizendo que você deve ser mais profissional. Existe uma diferença. Com todo o respeito, senhora, disse Clara. E havia algo na voz dela que Eduardo não havia ouvido antes, nenhuma das vezes que ela havia falado com ele. Algo com a textura de cuidado sobre uma firmeza. Eu discordo que atenção e afeto de um cuidador sejam o oposto de profissionalismo. Na minha experiência, são parte dele. Dona Marisa fez uma pequena pausa. Sua experiência é limitada, moça. Pode ser, mas o Lucas é uma criança que precisa de muito afeto, e eu faço questão de dar esse afeto enquanto for minha responsabilidade cuidar dele. Se o senhor Montenegro achar que isso é um problema, vou respeitar a decisão dele. Eduardo subiu o restante da escada. Quando dobrou o corredor, viu as duas mulheres de frente, uma para a outra. Dona Marisa, com aquela postura que ela mantinha mesmo nas conversas difíceis, ereta e composta. Clara, com os braços ligeiramente cruzados na frente do corpo. Não de um modo fechado, mas de um modo que lembrava alguém que aprendeu a se segurar quando precisa. As duas o viram ao mesmo tempo. Boa tarde, Eduardo disse, com uma normalidade que não era displicência, mas sim escolha deliberada. Eduardo, disse Dona Marisa, começando a construir alguma coisa. Tia, você se importa de nos dar um minuto? Eduardo interrompeu com suavidade. Dona Marisa olhou para o sobrinho. Olhou para Clara. E então fez algo que Eduardo raramente havia visto ela fazer. Cedeu sem elaboração. Não disse nada, deu a volta e foi embora pelo corredor. Eduardo olhou para Clara. Ela estava olhando para ele com aquela expressão que ele havia começado a reconhecer. Atenta, sem ansiedade, mas também sem fingir que estava tudo bem quando não estava. Você está bem? Ele perguntou. A pergunta foi simples, e a simplicidade dela pareceu pegar Clara um pouco de surpresa. Estou bem, senhor Montenegro, ela disse. Me desculpe se a situação criou algum problema. Não criou nenhum problema. Pausa. O que você disse para a minha tia sobre o afeto e o profissionalismo, disse Eduardo. Você acredita nisso? Clara manteve o contato visual. Acredito. Eduardo assentiu lentamente. Então continue fazendo o que você está fazendo. E foi embora pelo corredor sem adicionar nada mais. Clara ficou sozinha no corredor por um momento, olhando para o espaço onde ele havia estado.
tentando entender o que havia acabado de acontecer. O que havia acontecido, ela entenderia apenas gradualmente. Era que Eduardo havia tomado uma posição. Uma posição pequena, expressa em poucas palavras, sem teatro, mas uma posição. E no universo daquela mansão, onde as posições eram frequentemente expressas por omissão, e onde o silêncio do patrão era a norma que estruturava todas as dinâmicas, essa pequena tomada de posição tinha o peso de alguma coisa muito maior do que as palavras em si. Dona Marisa não trouxe o assunto de volta com Eduardo. Mas ela também, de um modo que ninguém na casa nomeou, mas que todos os que moravam ali e eram atentos o suficiente perceberam, começou a observar Clara de forma diferente. Menos como uma ameaça a ser gerenciada, mais como um fenômeno a ser entendido. Ela passou a aparecer mais frequentemente nos lugares onde Clara e Lucas estavam. E porque Clara continuou sendo exatamente o que era, porque não havia uma performance a manter, mas apenas uma forma de ser que era consistente, independente de quem estava olhando, Dona Marisa começou a ver o que Eduardo havia começado a ver semanas antes. Via Lucas crescer. Via uma criança que havia chegado na vida de Clara com aquela necessidade silenciosa das crianças que querem mais do que recebem e que estava florescendo de formas concretas e visíveis. Dormia melhor, tinha menos crises. Havia começado a fazer amigos na escola com mais facilidade, porque Clara havia trabalhado com ele nos meses anteriores, as habilidades sociais básicas com a paciência de uma professora e o calor de uma pessoa que genuinamente gostava daquela criança. Via também que Clara era discreta de uma forma que Dona Marisa havia interpretado inicialmente como esconder alguma coisa, mas que era, na verdade, simplesmente respeito pelos limites. Clara não fazia da sua vida pessoal assunto de conversa na casa. Não pedia nada além do acordado. Não ocupava mais espaço do que o necessário. Mas num sábado de chuva, quando Rosária estava de folga e a cozinha estava inusualmente silenciosa, e Dona Marisa foi buscar um copo d'água e encontrou Clara no telefone falando baixo com alguém, Dona Marisa ouviu sem querer o suficiente para entender que a conversa era com a mãe. Ouviu o cuidado com que Clara descrevia os resultados do último exame, a forma como transformava números médicos em linguagem que uma mulher sem formação na área podia entender e processar sem entrar em pânico. Ouviu Clara dizer, com uma firmeza gentil, que era claramente o tom que ela havia desenvolvido para aquelas conversas. Mãe, vai dar tudo certo, eu estou cuidando. Dona Marisa pegou o copo d'água e saiu da cozinha. No corredor, ela ficou parada por um momento. Depois foi buscar Eduardo. Eduardo estava no estudo quando a tia bateu. Desta vez a batida tinha uma qualidade diferente. Menos assertiva, mais hesitante. Pode entrar. Dona Marisa entrou. Sentou na mesma cadeira de antes. Ficou em silêncio por um momento que Eduardo deixou ser. Acho que fui injusta com a moça, ela disse por fim. Eduardo pousou o que estava lendo. Você quer dizer Clara? Quero dizer Clara. Sim? Eduardo, Você sabe que eu me preocupo. Desde que Adriana foi embora, me preocupo com o Lucas. Com você. E quando vejo uma situação que parece que pode se complicar, Você protege, Eduardo disse sem julgamento. Pois é. Mas talvez desta vez eu estava protegendo da coisa errada. Eduardo olhou para a tia. O que mudou? A tia fez um gesto vago. Nada mudou. Fui prestar atenção, é tudo. E o que eu vi foi uma moça que trabalha com uma integridade que eu subestimei porque estava olhando para o que ela parecia ser em vez de para o que ela é. Eduardo ficou em silêncio por um momento. E o que ela é, tia? Dona Marisa levantou, com a postura de sempre, mas com algo na expressão que era diferente. Alguém que está cuidando do seu filho de um jeito que você não estava conseguindo fazer sozinho, Eduardo. E que está fazendo isso porque é quem ela é, não porque quer alguma coisa em troca disso. Ela foi para a porta. Pense nisso. E saiu. A segunda conversa que Eduardo e Clara tiveram a sós aconteceu por acidente, como as conversas que importam frequentemente acontecem. Era uma quinta-feira. Dona Marisa havia saído com Dona Susana para fazer compras, o que era uma combinação que Eduardo achava levemente perigosa para o orçamento da casa, mas que não tinha energia para conter. Lucas estava dormindo a sesta da tarde. Rosária havia saído mais cedo com um mal-estar, que ela garantiu que não era nada grave,
mas que Eduardo olhou e achou que merecia pelo menos um dia de descanso, porque Rosária tinha a tendência de minimizar as próprias dores com uma eficiência que ele havia aprendido a não levar ao pé da letra ao longo de 8 anos. Eduardo estava na cozinha tentando fazer um café. A máquina de café expresso da mansão era um equipamento que Dona Susana havia comprado com entusiasmo depois de uma pesquisa minuciosa e que Eduardo havia aprovado sem lembrar que a Rosária era quem operava aquele equipamento e que ele, pessoalmente, nunca havia aprendido os seus meandros específicos. A máquina tinha 12 botões, 2 moedores, um reservatório de água que precisava ser preenchido de um jeito específico e uma lógica de operação que não estava imediatamente clara para alguém lendo o painel pela primeira vez. Eduardo estava olhando para o painel com a expressão de alguém que revisou um orçamento de 30 milhões de reais antes do almoço e agora está sendo derrotado por uma máquina de café doméstica. A porta da cozinha abriu e Clara entrou, provavelmente para verificar se havia algo que precisava ser preparado antes de Lucas acordar. Ela parou quando viu Eduardo. Eduardo olhou para ela. Olhou para a máquina. Você sabe usar isso. Clara veio até a bancada, avaliou o equipamento com a familiaridade de alguém que havia passado semanas na mesma cozinha. Sim, senhor. Por favor. Clara lavou as mãos, preencheu o reservatório do jeito certo, ajustou a moagem, pressionou a sequência correta de botões. Em menos de 2 minutos havia um expresso perfeito na xícara que Eduardo havia deixado na bandeja. Eduardo pegou a xícara. Obrigado. Pausa. Você quer um também? Ele perguntou. Havia algo ligeiramente cerimonial na forma como Eduardo estava do outro lado da bancada, de pé, segurando a própria xícara, que tornava recusar aquela oferta tão estranha quanto aceitar. Clara ficou por um segundo suspensa entre os dois lados da questão. Eu gosto mais de café coado, ela disse por fim, com uma honestidade simples. Eduardo olhou para o coador que estava no armário acima da bancada. Tem jeito? Tem, ela disse. E começou a preparar. Eles ficaram na cozinha por 40 minutos. Não foi uma conversa planejada, não havia temas pré-selecionados, nem intenções declaradas. Foi a conversa que acontece quando 2 pessoas que raramente têm a oportunidade de falar uma com a outra se encontram num espaço neutro, num momento de rara informalidade, e onde o silêncio inicial vai sendo preenchido por palavras que chegam porque havia espaço para elas. Eduardo perguntou sobre o café coado. Clara explicou que havia aprendido com a mãe, que era professora municipal e que toda manhã a rotina começava com 1 litro de café coado, que durava até o fim da manhã, e que era o eixo em torno do qual o resto do dia se organizava. Eduardo disse que o pai também tomava café coado, que havia crescido com o cheiro, e que em algum momento da vida adulta havia substituído por expresso porque era o que os ambientes que frequentava ofereciam. Você gosta mais do expresso? Clara perguntou, com a curiosidade direta de quem realmente quer saber. Eduardo pensou na pergunta de um jeito que sugeria que nunca havia parado para considerar ela. Não, ele disse por fim. Não gosto mais. Há uma qualidade específica nesse tipo de descoberta pequena que, feita em voz alta, na presença de outra pessoa, tem um peso diferente do que teria se ficasse apenas no pensamento. Eduardo ficou olhando para a xícara de expresso que havia pedido por hábito, por automação, pelo mesmo mecanismo que o fazia fazer tantas outras coisas, porque era o que se fazia naquele contexto, não porque era o que queria. Depois disso, eles falaram sobre Lucas. Eduardo perguntou com uma abertura que ele mesmo parecia levemente surpreso de estar exibindo, como havia sido a semana do menino na escola. E Clara contou, com a riqueza de detalhe de quem estava presente naqueles momentos, quem havia sido a história do colega com o carrinho de metal, de como Lucas havia ficado chateado quando o amigo não quis compartilhar, mas depois havia processado a situação e chegado a uma conclusão que Clara havia achado notável para uma criança de 3 anos, que talvez o colega também achasse muito especial o carrinho, e por isso não queria que ninguém tocasse nele. Assim como Lucas tinha um urso de Biltatnar, pelúcia que não emprestava para ninguém. Eduardo ouviu isso e ficou quieto por um momento. Ele disse isso? Perguntou. Disse? Com todas as palavras, mais ou menos.
Levou um tempo para chegar lá, mas chegou. Eduardo olhou para o espaço acima da bancada com a expressão de alguém revendo uma premissa. Eu não sabia que ele era capaz disso. Não é óbvio, concordou Clara com gentileza. Ele tem muita coisa acontecendo dentro dele que ele ainda não sabe como expressar diretamente. Mas está lá. Como você sabe o que está lá se ele não expressa diretamente? Clara considerou a pergunta. Presto atenção no que ele brinca, respondeu. No que ele repete. Nas histórias que ele escolhe quando vai escolher um livro. Tem uma história que ele pede toda semana. A do elefante com medo de rato. E no começo eu achei que era só porque era engraçada. Mas depois percebi que o que ele mais gosta é da parte em que o elefante descobre que o medo era desnecessário. Ele sempre ri nessa parte. Sempre. E eu acho que isso fala alguma coisa sobre como ele processa o mundo. Eduardo ficou olhando para ela. Havia algo na expressão dele que Clara não conseguiu nomear completamente. Não era a expressão que ele tinha nas reuniões, aquela atenção calculada que processava a informação e simulava implicações em tempo real. Era algo mais parecido com a expressão que as pessoas têm quando ouvem alguma coisa que sabiam de alguma forma, mas nunca havia sido dito em voz alta. Você pensa muito sobre ele, Eduardo disse. Não era uma pergunta. Penso, ela confirmou. É impossível não pensar. Ele é uma criança muito presente, sabe? Está sempre muito ali, muito inteiro em tudo que faz. Você está com ele e ele está completamente com você. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Diferente de mim. Clara não respondeu imediatamente. Era um daqueles momentos em que a resposta certa podia ser o silêncio, podia ser a confirmação, podia ser a redirecionar gentil, e escolher errado significava fechar uma abertura que havia custado muita coisa para aparecer. Você está aprendendo a estar com ele, ela disse por fim. E ele está vendo isso. Como você sabe que ele está vendo? Porque no café da manhã de quarta-feira, quando você sentou com ele e ouviu a história toda do dinossauro até o fim, incluindo a parte sobre o tipo de macarrão preferido, ele foi dormir naquela noite dizendo que o pai era seu melhor amigo. Eduardo pousou a xícara de expresso que havia ficado pela metade. Ele disse isso? Para o urso de pelúcia. Mas disse. O silêncio que se seguiu era do tipo que contém muita coisa. Então, Eduardo fez alguma coisa que era, por si só, uma revelação sobre o quanto ele havia mudado nas semanas anteriores. Ele não mudou de assunto. Não olhou para o celular. Não encontrou uma razão profissional para encerrar a conversa. Ficou ali na cozinha com o seu expresso pela metade e o café coado de Clara, e deixou aquele momento ser o que era. Obrigado, ele disse por fim, por tudo que você está fazendo por ele. Clara assentiu com uma simplicidade que não era frieza, era apenas a recepção de alguém que não sabe muito bem o que fazer com gratidão genuína, mas que a recebe sem rejeitar. É o meu trabalho, ela disse, mas também é mais do que o trabalho. Eduardo olhou para ela. Eu sei, ele disse. O episódio com o seguro de vida veio de um lugar completamente inesperado. Havia um advogado de Eduardo chamado Dr. Renato Fontes, um homem meticuloso de 50 e poucos anos que cuidava de todos os assuntos jurídicos da Montenegro Empreendimentos há quase uma década, desde os contratos de aquisição de terrenos até as estruturas societárias mais complexas. Doutor Renato era o tipo de advogado que mandava e-mails com subsídios na madrugada e que aparecia nas reuniões com pastas organizadas por cor, que continham não apenas os documentos necessários, mas também os documentos que poderiam ser necessários, e uma análise de cenários que cobria contingências que ninguém mais havia pensado ainda. Doutor Renato havia ligado numa manhã de sexta-feira para tratar de uma questão de rotina sobre a revisão do testamento de Eduardo, que precisava ser atualizado para refletir mudanças societárias recentes. Era uma conversa administrativa, o tipo que Eduardo tinha com regularidade e que transcorria com eficiência clínica. Mas no meio da conversa, Dr. Renato mencionou com a neutralidade de quem apresenta um item de uma lista. E sobre a cláusula de tutela do Lucas, caso o senhor queira revisitar. Está como estava quando foi redigido antes da separação. Eduardo ficou em silêncio. Como está?
Ele perguntou. A Adriana como tutora primária, caso o senhor. Dr. Renato parou, escolhendo o eufemismo com o cuidado de sempre, caso haja alguma eventualidade. Eduardo ficou olhando para a janela do escritório. Com a Adriana no exterior, ele disse devagar. Exatamente. Por isso mencionei. Pode fazer sentido rever essa estrutura. Há também a questão do seguro de vida, que tem o Lucas como beneficiário principal através de um fundo, mas os mecanismos de administração desse fundo não foram atualizados também. Eduardo disse que marcassem uma reunião para a semana seguinte, mas não foi a logística jurídica que ficou com ele depois da ligação. Foi a pergunta concreta e assustadora que a conversa havia trazido à superfície. A pergunta que os pais não querem fazer, mas que a responsabilidade de ser pai obriga. Se alguma coisa acontecesse com Eduardo, quem cuidaria de Lucas? Não nos termos legais, nos termos reais. Quem estaria lá? Adriana estava nos Estados Unidos, presente por chamadas de vídeo e visitas planejadas com a melhor das intenções. A tia Marisa tinha 68 anos e uma energia que desafiava a biologia, mas que tinha limites práticos. Dona Susana era funcionária, não família. Rosária era funcionária. E Clara? A pergunta chegou antes que Eduardo pudesse preveni-la. E chegou com um peso que o surpreendeu. Clara era funcionária. Era uma jovem de 26 anos que havia chegado à sua casa por necessidade financeira há menos de 2 meses e que havia se tornado, nesse tempo, a pessoa que mais conhecia o seu filho, que sabia que Lucas processava o medo em forma de riso, na parte boa das histórias, que sabia que o urso de pelúcia era intransferível, mas que uma criança que não compartilha o carrinho não é uma criança má, apenas uma criança com apego, que havia sentado no chão com o mapa do Brasil e havia tornado o Pará e o Amazonas distinguíveis para uma criança de 3 anos. Quem era Clara além disso? Eduardo percebeu que não sabia, e percebeu, com uma clareza que tinha a qualidade específica das percepções, que chegam tarde demais para ser completamente confortáveis, que havia convivido com uma pessoa por semanas sem realmente perguntar quem ela era, que havia beneficiado imensamente da presença dela sem se interessar genuinamente pela vida dela, além do que era necessário para o funcionamento da casa. Reconheceu para si mesmo exatamente o que Adriana havia descrito anos antes com outras palavras. A incapacidade de ver as pessoas ao seu redor como inteiras, como reais, como tendo uma vida que existia além da função que exerciam na sua. Ele havia ficado assim com a própria mulher. E havia ficado assim, por mais tempo do que queria admitir, com o próprio filho. A questão era, havia ficado assim também com Clara? Naquela tarde, Eduardo fez alguma coisa que não fazia há tempo suficiente para que a ação em si parecesse estranha. Foi encontrar o filho sem uma razão específica. Não era hora de café. Não era hora de jantar. Não havia um compromisso social ou uma obrigação que tornasse sua presença necessária naquele momento. Era simplesmente uma tarde de sexta-feira, e Eduardo havia parado o que estava fazendo, deixado o relatório sobre a nova incorporação na mesa e descido para o jardim onde podia ouvir, pela janela aberta do escritório, a voz de Lucas disputando com algo ou alguém com a intensidade característica das suas brincadeiras ao ar livre. O que encontrou no jardim foi Lucas de joelhos na grama, construindo alguma estrutura complexa com pedras e gravetos que Eduardo não conseguiu identificar imediatamente como o que era. Clara estava sentada num banco de pedra a alguns metros, com um livro no colo que ela estava claramente mais usando como suporte para os braços do que lendo de fato, porque os olhos dela estavam no menino. Lucas, o que você está construindo? Eduardo perguntou chegando perto. Lucas levantou os olhos com a expressão de quem não esperava a visita, mas a recebe bem. Uma casa, pai. Uma casa para o João. Quem é o João? Lucas apontou para um grilo que estava, com uma impassibilidade filosófica impressionante, sentado numa folha a uns 30 centímetros das obras. Esse grilo aí, pai? O João. Ele ficou aqui ontem também. É o mesmo grilo? Eduardo perguntou genuinamente sem saber a resposta. Lucas considerou a questão com seriedade.
Acho que é. Clara, é o mesmo grilo? Clara, que havia observado a chegada de Eduardo com aquela atenção cuidadosa que ela aplicava a todas as mudanças de dinâmica, olhou para o grilo com uma expressão de avaliação. Pode ser. Os grilos costumam voltar aos mesmos lugares se gostam de lá. Então é o mesmo. Lucas concluiu com a convicção de quem não precisa de mais evidências do que isso. É o João. E agora ele vai ter uma casa. Eduardo abaixou-se ao lado do filho. Olhou para a construção em andamento. Viu agora, uma estrutura que tinha a lógica própria das obras de crianças pequenas. As pedras delimitavam um perímetro. Os gravetos cruzados formavam alguma espécie de teto. Havia uma folha grande colocada de um lado que Eduardo imaginou ser a porta. Posso ajudar? Ele perguntou. E pela segunda vez em poucas semanas, Lucas ficou mais brilhante. Os três ficaram no jardim até o sol começar a baixar. A casa do João ficou pronta com uma solidez que Eduardo, com seu background em engenharia civil, avaliou como razoável para as circunstâncias. Lucas apresentou a casa ao grilo com uma formalidade séria, explicando cada cômodo com detalhes que ele havia claramente improvisado, mas que tinham uma coerência interna satisfatória. O João permaneceu na folha, imóvel, durante toda a apresentação. Acho que ele gostou. Lucas determinou. Acho que sim. Eduardo concordou. Quando Lucas foi buscar mais pedras para a decoração do jardim da casa do João, Eduardo olhou para Clara. Ele faz isso sempre? Perguntou. Cuida de coisas pequenas dessa forma? Clara colocou o livro de lado. Semana passada foi uma formiga com a asa machucada. Passou 20 minutos tentando criar uma situação em que a formiga pudesse subir numa folha sozinha, sem que ele precisasse tocá-la, porque tinha medo de machucá-la mais. Eduardo ficou olhando para o filho que estava agora de cócoras, examinando as pedras disponíveis com o critério de um curador. Como você não vai amar uma criança assim? Ele disse. Mais para si mesmo do que para Clara. É impossível não amar. Ela concordou. E havia algo na forma como os dois disseram isso, lado a lado no jardim, enquanto o sol de fim de tarde dourava a grama. E o pequeno arquiteto de casas para grilos escolhia as suas pedras com toda a seriedade do mundo, que tinha a qualidade de um momento que os dois, sem que nenhum dos dois dissesse em voz alta, reconheciam como importante. A crise chegou numa segunda-feira. Chegou com o nome de Rodrigo Cavalcante, irmão mais velho de Adriana, que Eduardo havia mantido uma relação cordial, mas distante durante o casamento, e praticamente nenhuma relação depois. Rodrigo era advogado como o doutor. Renato, mas de uma espécie diferente. O tipo que gostava de processos, que encontrava no conflito uma espécie de habitat natural, e que havia ficado do lado da irmã durante a separação com a convicção um pouco excessiva de alguém que não havia sido parte da situação, mas que havia construído uma narrativa muito clara sobre quem tinha razão. Rodrigo ligou para o doutor. Renato, que ligou para Eduardo às 8 da manhã de segunda-feira, com a voz de quem está prestes a apresentar uma complicação. Adriana, informou o doutor Renato com a precisão cirúrgica que Eduardo apreciava nele, mesmo quando a informação era ruim, está revisando os termos da guarda. O irmão dela está representando-a. Eles querem discutir a possibilidade de transferir a guarda principal para ela, com base numa proposta de retorno ao Brasil. Eduardo ficou parado na janela do escritório com o telefone no ouvido. Adriana está voltando ao Brasil. Está considerando, aparentemente. Há uma oportunidade de trabalho em São Paulo, uma posição de liderança em uma multinacional que tem sede aqui. Mas o argumento jurídico deles é que, independentemente da oportunidade de trabalho, a situação atual de guarda tem inconsistências que merecem revisão. O argumento específico é sobre a quantidade de horas que o senhor passa efetivamente presente com o Lucas. Eduardo fechou os olhos por um segundo. Qual é a base factual disso? Dr. Renato fez uma pausa cuidadosa. Eles têm relatórios de uma investigadora particular que documentou sua rotina nos últimos 2 meses. As horas de saída e chegada, as viagens. Alguns dados sobre quem é a pessoa que passa mais tempo com o Lucas no dia a dia. Eduardo ficou em silêncio. Quando foi feito isso?
Nas últimas 8 semanas, aparentemente. 8 semanas. As mesmas 8 semanas em que Eduardo havia começado a mudar. Em que havia começado a aparecer nos cafés da manhã, a sentar no chão para montar quebra-cabeças, a conhecer o grilo João e a formiga com a asa machucada. As mesmas 8 semanas, fotografadas e documentadas antes que a mudança fosse grande o suficiente para ser a história principal do relatório. Qual é a nossa posição? Eduardo perguntou. Sólida, mas não incontestavelmente sólida. Dr. Renato disse com a honestidade que Eduardo pagava para receber. O senhor tem guarda legal plena. A Adriana está no exterior, o que complica a argumentação dela. Mas o argumento sobre presença efetiva tem peso emocional perante um juiz. E se eles trouxerem depoimentos de pessoas próximas ao Lucas que corroborem a narrativa de ausência... Marque uma reunião para hoje à tarde, Eduardo disse. Vou verificar a agenda. Cancele o que precisar cancelar. Às 3 da tarde, Eduardo e Dr. Renato estavam sentados no estudo com os documentos que o advogado havia reunido em tempo recorde, que era uma das qualidades pelas quais Eduardo pagava acima do mercado. Havia uma pasta com o contrato de trabalho de Clara, os relatórios de progresso do Lucas na escola, um histórico médico do menino que mostrava consultas regulares e nenhuma ocorrência preocupante, recibos de atividades extracurriculares, fotos do aniversário do menino há alguns meses. Há também o depoimento de um funcionário, disse Dr. Renato, com uma neutralidade específica que Eduardo reconheceu como o tom que o advogado usava para apresentar informações que ele sabia que seriam difíceis. Que funcionário? Dr. Renato abriu uma página específica. Uma ex-funcionária, na verdade. A Neide, que era babá antes da Clara. Ela está no documento dos Cavalcante como testemunha de caráter. O depoimento dela é de antes das últimas semanas. Eduardo leu. O depoimento de Neide era factual e não mal intencionado, o que o tornava de certa forma mais difícil de contestar do que um depoimento abertamente hostil. Neide descrevia um Eduardo que chegava depois que Lucas dormia, que saía antes que ele acordasse, que comunicava com o filho principalmente através de intermediários, como a própria Neide ou Dona Susana. Era uma descrição que havia sido verdadeira, que talvez ainda fosse verdadeira para alguém que só tivesse as 8 semanas anteriores, as mudanças para olhar. Eduardo fechou a pasta. O que precisamos provar? Precisamos provar que a situação atual oferece a estabilidade adequada para o Lucas. E precisamos provar que o senhor está presente de forma consistente e significativa, não apenas nas últimas semanas, mas de maneira sustentável. Como? Dr. Renato fez uma pausa. Depoimentos de pessoas que convivem com o Lucas e que podem atestar tanto a qualidade dos cuidados que ele recebe, quanto a evolução do envolvimento do senhor. A professora da escola seria uma boa testemunha. Dona Marisa, talvez, se ela... Ela vai, Eduardo disse com certeza. E a babá atual, disse Dr. Renato, com aquela neutralidade específica de novo. Clara Andrade. Ela é provavelmente a testemunha mais direta sobre a rotina do Lucas e sobre como está sendo cuidado, se ela estiver disposta a depor. Eduardo ficou olhando para essa pasta fechada. Vou falar com ela. Ele foi até o quarto de Lucas naquela tarde, depois que o menino havia dormido a sesta e Clara havia saído para essa varanda, enquanto ele dormia, com aquele livro que era mais suporte para os braços do que leitura de fato. Clara levantou os olhos quando Eduardo chegou na varanda. Havia algo diferente no jeito como ele estava. Ela percebeu isso imediatamente, com aquele radar que sua mãe sempre descrevia. Havia uma tensão nele que não era a tensão habitual do executivo com a agenda cheia, era outro tipo. O tipo que vem de dentro. Preciso falar com você sobre uma coisa, Eduardo disse sentando na cadeira ao lado dela. E ele contou. Contou sobre Rodrigo Cavalcante, sobre o processo de revisão de guarda, sobre os relatórios da investigadora particular, sobre a necessidade de depoimentos que demonstrassem a estabilidade do lar do Lucas. Contou com a objetividade de quem está apresentando um problema que precisa de solução. Mas Clara, que havia aprendido a ouvir o que não estava sendo dito, ouvia por baixo da objetividade alguma coisa que tinha a textura do medo.
Não o medo do processo judicial. O medo de perder o filho. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento. A Adriana está voltando ao Brasil de verdade? Ela perguntou. Eduardo olhou para o jardim. Talvez. Ainda não é certo. Mas o processo não depende disso. O Lucas sabe alguma coisa? Não. E não vou contar por enquanto. Não quero que ele sinta a tensão dessa situação. Clara assentiu. O que você precisa de mim? Eduardo virou para ela. Preciso saber se você está disposta a dar um depoimento sobre a rotina do Lucas aqui e sobre a qualidade dos cuidados que ele recebe. Não precisa ser mais do que isso. Fatos. O que você observa? Posso fazer isso. Ela disse sem hesitar. Eduardo ficou olhando para ela. Você não precisa pensar nisso. Já pensei. O Lucas precisa de estabilidade. Isso aqui é o que ele tem. Se eu puder ajudar a garantir isso, ajudo. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Clara! Ele disse. E havia algo diferente no jeito como ele disse o nome dela. Mais direto, mais pessoal. Eu sei que comecei esse processo do lado errado. De conhecer você, quero dizer. Você chegou e eu a tratei como uma função por semanas. Não perguntei sobre você. Sobre o que você precisava. Sobre o que trazia você até aqui. Clara ficou olhando para ele com aquela expressão atenta. Todos nós chegamos em algum lugar por uma mistura de razões, ela disse. Mas eu quero saber. Se você quiser contar. Ela ficou em silêncio por um momento. Olhou para o jardim. Depois contou sobre Dona Teresa. Sobre o problema cardíaco, sobre os exames, sobre as contas que não fechavam no verso de uma conta de luz numa tarde de terça. Contou sem dramatismo, com a objetividade de quem já processou uma situação difícil o suficiente para poder narrá-la sem ser consumida por ela. Eduardo ouviu tudo. Como ela está agora? Ele perguntou quando Clara terminou. Melhor. O procedimento foi feito mês passado. Ainda tem acompanhamento, mas o médico está satisfeito com a recuperação. Fico feliz. Clara o olhou. O senhor está sendo gentil. Estou sendo honesto. Os dois ficaram em silêncio por um momento, com o barulho do jardim ao redor e o sono de Lucas em algum lugar dentro da casa. Clara, Eduardo disse por fim, eu quero te pedir uma coisa que vai além do trabalho e que você tem todo o direito de recusar. Ela esperou. Quero que você continue aqui. Não apenas enquanto o processo durar. Eu quero que o Lucas continue tendo você. Que eu continue tendo a chance de aprender com o que você faz. E quero que isso seja uma escolha sua, não uma obrigação de contrato. Clara ficou olhando para ele por um tempo. Tenho uma pergunta, ela disse. Pode perguntar. O senhor está pedindo isso porque precisa de mim para o processo ou porque realmente quer que eu fique? A honestidade da pergunta chegou sem ornamentos e sem desculpas, e Eduardo recebeu ela da mesma forma. As duas coisas, ele disse. Mas a segunda, mais do que a primeira. Clara ficou em silêncio mais um momento. Então, fico. A reunião com o Dr. Renato e a equipe jurídica aconteceu na quarta-feira da semana seguinte. Rodrigo Cavalcante apareceu do outro lado da mesa de reuniões com aquela postura específica dos advogados que confundem segurança jurídica com agressividade interpessoal. Relaxado de um jeito que queria parecer indiferente, mas que era claramente uma performance para a outra parte. Ao lado dele, numa chamada de vídeo numa tela no canto da sala, estava a Adriana. Eduardo havia passado muitos momentos imaginando como seria ver Adriana depois de tanto tempo. Havia imaginado essa cena em várias versões ao longo dos meses após a separação, em vários estágios do luto que um casamento deixa, e em cada versão a cena tinha uma carga emocional diferente, dependendo do estágio em que ele estava. Mas o que sentiu quando a imagem de Adriana apareceu na tela não era o que havia esperado. Era algo mais quieto. Era a presença de uma pessoa que havia sido muito importante e que havia deixado de ser importante da forma que foi para se tornar importante de outra forma. Como a mãe do filho dele. Como alguém com quem ele havia construído uma vida antes de os dois descobrirem que não conseguiam continuar construindo juntos. Adriana, ele disse. Eduardo? Ela respondeu. E havia algo na voz dela que era diferente do tom que o irmão havia usado para formular o processo. Algo mais humano
e menos estratégico. A reunião durou 2 horas. Rodrigo apresentou o caso dos Cavalcanti com a precisão de quem havia preparado cuidadosamente. Os dados da investigadora particular, o depoimento de Neide, o argumento sobre a proposta de retorno de Adriana ao Brasil como elemento de estabilidade superior para Lucas. Doutor, Renato respondeu com igual precisão. Os dados de desenvolvimento escolar de Lucas, os relatórios médicos, os depoimentos da professora, de Dona Marisa, e o depoimento escrito de Clara, que era direto, factual, e tinha aquela qualidade que os textos de algumas pessoas têm de ser completamente reconhecíveis como verdadeiros, sem precisar de ornamentos. No meio da 2ª hora, Adriana pediu para falar. Rodrigo começou a dizer algo que era claramente uma nota de cautela jurídica. Rodrigo, ela disse, com um tom que o irmão reconheceu e que o fez recuar. Ela olhou para Eduardo na tela. Eduardo, eu não vim para tirar o Lucas de você. Você sabe disso. Eduardo ficou em silêncio. Vim porque estava com medo, ela continuou. Com medo de que a situação que existia quando eu fui embora ainda fosse a situação atual. E o relatório que o Rodrigo me mostrou reforçou esse medo. Eduardo olhou para a mesa por um momento. Depois olhou de volta para Nila. O relatório descreve uma situação que existia, ele disse. Não a que existe agora. Adriana ficou em silêncio. Eu mudei, ele disse. Não completamente, não de um dia para o outro, não de um modo que faz desaparecer os anos em que não fui o pai que devia ter sido. Mas mudei. E o Lucas sabe disso. Como você sabe que ele sabe? Eduardo olhou para o Dr. Renato, que abriu a pasta e encontrou o depoimento de Clara. Eduardo pegou o papel e leu em voz alta a parte específica que havia pedido para Dr. Renato destacar antes da reunião. A parte em que Clara descrevia uma noite em que Lucas havia dito ao urso de pelúcia que o pai era seu melhor amigo. O silêncio na sala de reuniões depois disso era diferente do silêncio anterior. Na tela, Adriana olhou para o lado por um momento. Quando voltou a olhar para a câmera, havia algo diferente no rosto dela. Eu quero ver o Lucas, ela disse. Não como parte de um processo. Quero ver meu filho. Eduardo assentiu. É claro. Quando você vier ao Brasil, vem ver ele. Ele tem falado de você toda semana. Adriana fechou os olhos por um segundo. O processo, disse Rodrigo, com a persistência de quem ainda tem argumentos preparados. Adriana o olhou. Deixa pra lá, Rodrigo. Adriana, deixa pra lá. A reunião terminou 30 minutos depois, com um acordo informal e humano que o doutor Renato depois formalizou em termos jurídicos adequados. A guarda continuava com Eduardo. As visitas de Adriana seriam facilitadas e bem-vindas, e uma eventual mudança de residência de Adriana para o Brasil abriria naturalmente uma conversa sobre um arranjo de guarda compartilhada que fosse bom para Lucas. Não foi uma vitória, foi uma resolução. E era, Eduardo descobriu quando saiu da sala de reuniões naquela tarde, muito melhor do que uma vitória teria sido. Dona Marisa ficou sabendo do processo por Eduardo naquela mesma noite. Ficou em silêncio por um longo momento, depois que ele terminou de contar. E então disse, com a voz que ela usava nas raras ocasiões em que estava completamente sincera: Eduardo, eu preciso te pedir desculpas. Ele a olhou. Eu vim aqui preocupada com o Lucas, disse ela. E no processo, fui injusta com a Clara de um jeito que poderia ter prejudicado tudo o que ela estava construindo aqui. Se o meu comportamento tivesse feito ela ir embora, ou tivesse criado uma tensão que tornasse a casa menos estável para o Lucas, não aconteceu. Mas poderia ter acontecido, e isso é minha responsabilidade. Eduardo ficou olhando para a tia. O que você quer fazer com isso? Dona Marisa levantou. Quero falar com ela. A conversa entre Dona Marisa e Clara aconteceu na varanda dos fundos, num fim de tarde de quinta-feira, com o jardim dourado pela luz de fim de dia e o João o Grilo provavelmente em algum lugar perto da casa construída por Lucas, ainda intacta entre as pedras. Clara estava sentada quando Dona Marisa chegou e pediu, com uma formalidade que era ela sendo gentil: Posso sentar? Claro, senhora. Dona Marisa sentou.
Ficou em silêncio por um momento que era incomum nela, porque Dona Marisa raramente ficava em silêncio sem propósito. Fui injusta com você desde que cheguei. Ela disse por fim. Fiz julgamentos baseados em premissas que eram inadequadas. E quero me desculpar por isso. Clara ficou olhando para ela. Havia algo genuíno naquilo. Clara reconheceu. Não era um pedido de desculpas de conveniência ou de formulação jurídica. Era uma mulher de 68 anos que havia chegado a uma conclusão através do próprio processo de observação e que estava sendo honesta sobre isso, com a mesma energia que havia sido honesta sobre as suas preocupações antes. Aceito as desculpas, senhora, Clara disse, e entendo de onde veio a preocupação. O Lucas é muito amado por muitas pessoas, e é normal que essas pessoas queiram proteger ele. Dona Marisa olhou. Você tem uma generosidade que eu não esperava, ela disse, que eu não merecia. A generosidade não tem muito a ver com merecimento, respondeu Clara, com a suavidade de alguém que acredita de verdade no que está dizendo. Tem a ver com o que você escolhe fazer com o que sente. Dona Marisa ficou em silêncio por um momento. Onde você aprendeu isso? Com a minha mãe, Clara disse com um sorriso pequeno. Ela é professora. Professoras boas ensinam mais do que matérias. Dona Marisa fez algo que Clara não havia visto ela fazer ainda. Riu. De verdade, de um jeito que chegou ao rosto inteiro. E então as duas ficaram na varanda conversando enquanto o sol descia. E quando Lucas acordou da sesta e veio para o jardim procurar Clara, encontrou as duas sentadas juntas no banco de pedra, com o aspecto de pessoas que estão no meio de uma conversa que está indo bem. Vovó Marisa e Clara estão juntas, ele anunciou para o jardim, com a satisfação de quem identifica uma coisa boa quando vê. Estamos, confirmou Dona Marisa. E Lucas veio sentar no colo de Dona Marisa, porque as crianças dessa idade distribuem o afeto com uma generosidade de coração que os adultos passam anos tentando reaprender, e perguntou se ela sabia a história do elefante com medo de rato. Não sei, disse Dona Marisa. Mas quero saber. Lucas olhou para Clara. Clara conta. Ele determinou. Clara contou. O jantar da última sexta-feira de visita de Dona Marisa foi, por decisão coletiva não declarada de ninguém em particular, diferente de todos os jantares anteriores daquela casa. Rosária havia cozinhado mais do que o habitual, com aquela intuição de cozinheira que percebe quando uma refeição precisa ser mais do que alimentação. Havia feito o frango assado com alecrim, que Eduardo havia mencionado uma vez como o prato da infância, com os detalhes que Rosária havia guardado naqueles 8 anos de serviço, sem que Eduardo soubesse que ela os havia guardado. Havia feito o purê do jeito que Lucas gostava, com queijo demais e manteiga suficiente para fazer qualquer nutricionista fechar os olhos, porque era sexta-feira, e Lucas havia tido uma semana difícil, e às vezes o purê com queijo demais é exatamente a decisão certa. A mesa estava posta para 5 pessoas. Eduardo, Lucas, Dona Marisa, Rosária, que havia sido convidada por Eduardo, de um modo que a havia deixado levemente desconcertada, mas claramente satisfeita. E Clara. Lucas presidiu o jantar com a autoridade natural das crianças de 3 anos, que se sabem amadas. Contou sobre a escola, sobre o colega que finalmente havia compartilhado o carrinho de metal que fazia barulho, sobre um peixe que havia visto num livro e que era do tamanho de um ônibus, e que ele estava convicto de que morava no Amazonas junto com as peças do quebra-cabeça. Dona Marisa entrou no debate sobre o peixe com uma seriedade que deliciou Lucas. Eduardo olhou para a mesa. Olhou para o filho gesticulando com a colher enquanto descreve o peixe imaginário. Para Dona Marisa, que contra todos os prognósticos, estava argumentando sobre ictiologia de forma completamente honesta. Para Rosária, que estava servindo mais purê com o sorriso de quem está exatamente onde quer estar. Para Clara, que estava ouvindo tudo com aquela atenção que ela aplicava ao mundo ao seu redor, com aqueles olhos, que viam coisas que a maioria das pessoas não parava para ver. E Eduardo sentiu algo que havia ficado fora da sua vida por muito tempo voltar. Não era felicidade no sentido simples da palavra. A felicidade que você sente quando uma boa notícia chega ou quando uma meta é atingida.
Era algo mais fundamental do que isso. Era a sensação de estar presente num momento enquanto o momento está acontecendo. De estar num lugar específico com pessoas específicas e de sentir o peso e o valor disso enquanto ainda está lá. Era a gratidão. Não a gratidão performática dos discursos de fim de ano ou das postagens de aniversário. Era a outra, a que vem do fundo, a que reconhece que você estava perdendo alguma coisa importante e que está ganhando de volta e que essa segunda chance não era garantida e que por isso tem um sabor específico que a primeira vez nunca tem. Após o jantar, quando Lucas havia ido dormir e Rosária havia se retirado e Dona Marisa estava no seu quarto fazendo as malas para a viagem de amanhã, Eduardo foi até a cozinha buscar um copo d'água e encontrou Clara na pia lavando a última xícara do café que havia feito depois do jantar. Ele ficou parado na entrada. Ela estava de costas para ele, com a torneira aberta, lavando a xícara com a mesma atenção que ela aplicava a tudo. E havia algo naquele momento que era parecido com o momento da porta do escritório semanas antes, a mesma qualidade de algo simples e real que existe antes que você tente nomeá-lo ou sistematizá-lo. Clara fechou a torneira, virou e o viu. A expressão dela não foi de susto, foi de reconhecimento quieto. Eduardo ficou onde estava. Sabe o que eu percebi esse mês? Ele disse. Clara ficou em silêncio esperando. Que eu passei anos construindo coisas que duram, ele disse. Edifícios, projetos, estruturas, e perdi de vista o único tipo de coisa que importa mais do que tudo isso. Ela o olhou. O Lucas, ele disse. E as pessoas que estão aqui. Clara ficou em silêncio por um momento. Você não perdeu de vista. Ela disse por fim. Você ficou muito distante para enxergar. Tem diferença. Eduardo ficou olhando para ela. Você é muito mais gentil com as pessoas do que a maioria. Aprendi que é o jeito que funciona melhor. Para as outras pessoas ou para você? As duas coisas. O silêncio que se seguiu era o tipo que não pressiona nem incomoda. O tipo que existe entre pessoas que passaram por bastante coisa juntas num curto espaço de tempo e que chegaram a um lugar onde o silêncio pode existir sem precisar ser preenchido. Obrigado, Clara. Eduardo disse por fim. Ela soube, pelo tom, que não era obrigado pelo café ou pela xícara lavada. De nada, Eduardo, ela respondeu. E ele notou que era a primeira vez que ela usava o nome dele sem o senhor na frente. Os meses que se seguiram na mansão Montenegro foram diferentes dos que vieram antes. Diferentes não de um modo dramático ou de um modo que faria uma boa história de ruptura total com o passado. A vida raramente funciona assim. Raramente há um momento único de transformação completa, um antes e um depois nítidos separados por uma linha clara. O que há, mais frequentemente, é uma acumulação de pequenas escolhas diferentes que vão, ao longo do tempo, construindo um jeito diferente de estar no mundo. Eduardo continuou trabalhando muito. Continuou tendo reuniões que terminavam tarde, projetos que consumiam mais energia do que o previsto, viagens que eram necessárias. Continuou sendo quem era profissionalmente, com a competência e a intensidade que havia construído ao longo de anos. Mas havia coisas que mudaram de forma concreta e sustentável. O café da manhã com Lucas era, agora, mais exceção ser pulado do que ser feito. Lucas havia aprendido a esperar pelo pai nesses momentos com uma expectativa que era diferente da que tinha antes, mais segura, como alguém que aprendeu que pode contar com alguma coisa. Eduardo havia aprendido a história do elefante com medo de rato de cor, o que era tanto uma necessidade prática quanto uma escolha. Lucas a pedia com frequência suficiente para que saber de cor fosse a diferença entre conseguir contar sem olhar para o livro, olhando para o filho, e ter que desviar o olhar para as páginas. A casa do Grilo João havia sido expandida 3 vezes sob supervisão técnica de Eduardo, que havia aplicado ao projeto os princípios de construção que havia aprendido na faculdade, com resultados que Lucas havia avaliado como: muito bom, pai, agora o João tem sala de estar. A Adriana havia visitado em setembro, uma semana inteira que havia sido melhor do que Eduardo havia esperado e diferente do que havia temido. Lucas havia ficado com a mãe
e com o pai ao mesmo tempo, correndo entre os dois com aquela energia de criança que recebe amor de dois lados e que floresce nessa abundância. E Eduardo havia observado aquilo com a consciência de que aquilo que mais importava, que era o bem-estar do filho, estava sendo servido por essa configuração complexa, mas funcional. Adriana havia dito, numa noite enquanto Lucas dormia, e eles tomavam café coado na varanda, que Eduardo estava diferente. Estou, ele havia confirmado. É bom diferente, ela havia dito. E havia algo na voz dela que era genuíno, o carinho real de alguém que havia amado uma pessoa, e que quer bem a essa pessoa mesmo depois de não mais estar com ela. Clara estava presente durante a semana de Adriana, com a discrição e a competência que eram suas marcas, navegando aquela dinâmica complexa com uma naturalidade que Eduardo havia observado com admiração silenciosa. Adriana e Clara haviam se dado bem com a facilidade específica das pessoas que reconhecem uma na outra a mesma coisa central, o amor genuíno por uma criança específica. O que Clara sente por ele é real. Adriana havia dito para Eduardo antes de ir embora: cuida disso. Ele havia entendido que ela não estava falando sobre a relação empregatícia. Num sábado de outubro, Eduardo acordou antes do alarme e ficou deitado no escuro por alguns minutos, com o silêncio da casa ao redor e a consciência da presença de Lucas no quarto ao lado, dormindo com aquela intensidade que crianças pequenas põem até no sono. Ficou pensando. Pensou na noite da porta do escritório, em como havia ficado parado no batente olhando aquela cena sem conseguir explicar por que não conseguia se mover. Pensou no que havia visto naquele momento, não apenas Clara e Lucas, mas também alguma coisa sobre si mesmo que não havia querido ver antes. A prova concreta e irrefutável de que havia construído uma vida tão preenchida de produção e tão esvaziada de presença, que a imagem de um cuidador dormindo de exaustão com o seu filho nos braços o havia parado no meio do corredor como uma revelação. Pensou em quantas outras coisas havia parado de ver por andar depressa demais nos próprios corredores. Levantou, foi até o quarto de Lucas e ficou na porta por um momento, olhando para o filho dormindo. Lucas estava de bruços com os dois braços abertos, numa posição que Eduardo achava que seria desconfortável, mas que a criança mantinha com uma fidelidade que sugeria que era exatamente o contrário. Então ouviu barulho na cozinha. Desceu. Clara estava no fogão fazendo café coado com os movimentos de quem já fez aquilo tantas vezes que o corpo conhece a sequência sem precisar pensar. Estava com o cabelo solto, diferente do coque do trabalho, e havia trocado o uniforme por uma camiseta simples e calça de moletom, porque era sábado, e os sábados na Casa Montenegro haviam adquirido nos últimos meses uma informalidade que nenhum dos dois havia declarado, mas que havia simplesmente acontecido como acontecem as coisas que fazem sentido. Ela ouviu Eduardo e virou. Bom dia. Bom dia. Ele ficou parado na entrada da cozinha. Posso ficar? Ele perguntou. Como sempre fez quando a pergunta era real, Clara respondeu diretamente. Pode. E Eduardo entrou na cozinha, sentou no banco da bancada e ficou assistindo Clara fazer o café da manhã, enquanto a casa acordava ao redor dos dois, com a lentidão gentil dos sábados de outubro. Quando Lucas desceu, encontrou o pai e Clara na cozinha juntos, com 2 xícaras de café coado e uma terceira xícara de achocolatado morno, que ninguém havia pedido a ninguém para fazer, mas que estava lá, pronta, na temperatura certa, como as coisas que são feitas por pessoas que prestam atenção. O menino avaliou a cena. Pai e Clara estão na cozinha. Ele disse. Estamos. Eduardo confirmou. É o melhor sábado, Lucas determinou, com a autoridade absoluta dos 3 anos e meio, e subiu no banco ao lado do pai. O que Eduardo não havia entendido quando parou naquela porta naquela noite, o que só ficou completamente claro para ele ao longo dos meses que se seguiram, era que a transformação que havia começado naquele momento não era sobre Clara. Clara havia sido o espelho, o acontecimento acidental que havia colocado na frente dele uma imagem que ele não podia ignorar. Mas a transformação era sobre ele. Era sobre o Eduardo que havia chegado a São Paulo com uma mochila
e a convicção de que o trabalho era o caminho, e que havia confundido o caminho com o destino. Era sobre o homem que havia construído uma mansão de alto padrão e havia se esquecido de habitá-la de verdade. Era sobre o pai que havia garantido todas as condições materiais para o filho e havia negligenciado a única coisa que nenhum plano de saúde premium ou nenhum fundo de previdência privada pode substituir: a presença. A presença real. A que fica no quarto de brinquedos sentada no chão. A que conhece o nome do grilo. A que sabe que o elefante tem medo de rato e que a parte boa da história é quando ele descobre que o medo era desnecessário. Eduardo havia aprendido isso de um modo que era lento e às vezes desconfortável, e que envolvia reconhecer em voz alta, para si mesmo e eventualmente para algumas outras pessoas, coisas que eram difíceis de reconhecer. Havia aprendido com Lucas, que era o mestre mais generoso e mais implacável que ele havia tido, porque Lucas não sabia que estava ensinando nada, apenas era. E ao ser o que era, com toda a transparência e todo o presente de quem ainda não aprendeu a se proteger do mundo, sendo menos inteiro, ensinou ao pai como fazer o mesmo. E havia aprendido, de um modo quieto e consistente, com Clara, com o jeito que ela atendia ao que não estava sendo dito, com a paciência que não era resignação, mas escolha, com a firmeza gentil que ela havia exibido no corredor com Dona Marisa, que era a firmeza de alguém que conhece o próprio valor sem precisar que o mundo confirme, com a generosidade que ela havia descrito naquela conversa na varanda, a generosidade que não tem a ver com merecimento, mas com escolha. Na última noite de outubro, depois que Lucas havia dormido e a casa estava em silêncio, Eduardo estava no estudo com um copo de vinho e os documentos do novo projeto, uma incorporação numa cidade do interior de São Paulo, que envolvia um conjunto residencial com conceito de sustentabilidade e energia solar. O tipo de projeto que havia chegado à mesa dele 10 anos atrás e que teria sido apenas mais um número numa planilha de investimento, mas que agora ele olhava e pensava em quais famílias iriam morar ali, em quais crianças iriam crescer naquelas casas, em quais grilos iriam receber casas de pedra construídas com gravetos e a engenharia de 3 anos e meio. Havia uma batida na porta. Pode entrar. Clara abriu a porta. Estava com um livro na mão que Eduardo reconheceu. O do elefante com medo de rato, que ela deve ter pego para ler depois que Lucas dormiu. Me desculpe incomodar. Vim só perguntar se precisava de alguma coisa antes de eu ir dormir. Eduardo a olhou. Não precisava de nada, mas disse: fica um pouco. Clara ficou. E eles ficaram no estudo, na mesma sala onde aquela outra noite havia começado com um menino, dormindo numa cadeira de couro com os pés sobre a mesa, com o silêncio confortável das pessoas que não precisam preencher cada segundo de convivência com palavras, com o livro do elefante na mão de Clara e os documentos do novo projeto na mesa de Eduardo e o filho de ambos, porque Lucas era de alguma forma de ambos, mesmo que de modos completamente diferentes, dormindo tranquilo no andar de cima, tonta. E naquela noite de outubro, Eduardo Montenegro entendeu que a coisa mais importante que havia construído nos últimos meses não tinha planta aprovada, nem financiamento bancário, nem CNPJ. Não tinha coluna de ativo no balanço contábil, nem taxa de retorno sobre investimento projetada. Tinha café coado. Tinha um grilo chamado João com sala de estar. Tinha um menino que acordava de manhã, perguntando se o pai ia tomar café com a gente. E tinha uma jovem mulher, com os pés eventualmente sobre a sua mesa, que havia dormido ali de exaustão uma noite, e que, sem saber, havia aberto uma porta que Eduardo havia trancado com chave há muitos anos. Ele não a havia fechado de volta. E não pretendia fechar. E se você gosta de ouvir mais histórias emocionantes como essa, acompanhe nosso canal e para mais histórias como estas.